O Governo garante que tem mostrado ao FMI oposição a um modelo de salários baixos, recusando as propostas de redução salarial feitas pelo Fundo Monetário Internacional. Foi uma das propostas que saiu do relatório das 8ª e 9ª avaliações ao Programa de Ajustamento Português. O FMI mostrou-se também preocupado com os riscos constitucionais e com a eventualidade de uma crise política. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Que conclusões retirou do relatório conhecido esta semana, o relatório do FMI? A conclusão mais evidente é de que o Governo está a enganar-nos, mas isso não é propriamente uma novidade, já sabíamos há algum tempo que o Governo nos anda a enganar. Assistimos a este bate-boca entre o FMI e o Governo há algum tempo, há vários relatórios do FMI que têm sido publicados e há vários desmentidos do Governo. A cada relatório do FMI há um desmentido. E, infelizmente para nós, o que se tem confirmado sempre é a perspectiva do FMI e esses são os dados concretos que nós temos. Nós sabemos que o FMI não é propriamente uma associação de caridade e sabemos com que intenção é que está na Troika e com que intenção é que está em Portugal, mas a verdade é essa e eu acho que não há melhor exemplo para dar em relação a isto do que aquilo que disse o próprio Vítor Gaspar quando deixou o Governo. É certo que na altura era o Ministro Estrela e que agora o Governo procura esquecer-se até mesmo que ele esteve no Governo, mas Vítor Gaspar disse-nos uma coisa muito simples, que este programa de austeridade não estava a funcionar, que não iria funcionar e que seriam precisos mais 20 anos de austeridade e um saldo positivo de 5% a cada ano para que se conseguisse pagar a dívida. E, portanto, esta é uma lição que o Governo deveria ter aprendido com o Vítor Gaspar, mas pelos vistos também não aprendeu. E é isso que estamos. Nós estamos numa situação com uma dívida pública impagável, de 130% do PIB, e a promessa que o Governo nos traz é esta, como disse Gaspar, 20 anos mais de austeridade. Ora, não é muito difícil de percebermos que nós não conseguimos mais 20 anos de austeridade. E, portanto, o FMI o que faz é vir de vez em quando dizer um bocadinho da verdade e o que o Governo faz é vir a cada vez que o FMI diz um bocadinho da verdade, escamotear essa verdade e tentar enganar-nos. Mas é bom nós percebermos o que se está a passar. Eu acho que o exemplo da Irlanda desta semana também é bom, porque ele, mais do que trazer euforias para Portugal, ele traz-nos problemas. E o Governo também percebeu isso e também já deve ter aprendido essa lição. Ora bem, a Irlanda regressa aos mercados depois de ter executado um programa de 15 mil milhões de austeridade, de cortes, quando no programa inicial estavam previstos 5 mil milhões. Ora, se nós olhamos para o que está a acontecer em Portugal, o que nós percebemos é que nós teremos que ir ainda muito mais além, porque nós estamos a ir muito além daquilo que estava previsto de cortes no memorando inicial, mas não estamos a cumprir as metas sequer. E, portanto, a Irlanda fez 3 vezes mais austeridade para cumprir as metas de Bruxelas. E Portugal está a ir muito mais além e nem sequer está a cumprir meta nenhuma. E, portanto, o Governo continua nesta posição, que é o que vale acima de tudo, é pagar a dívida. A dívida está acima de tudo. Nós também achamos que se deve pagar a dívida, mas não é assim. Ela tem que ser renegociada e se o Governo quer aprender alguma lição com a Irlanda, é que tem que renegociar a dívida. Ou isso, ou uma promessa de 2 gerações de miséria. E, portanto, basicamente essa a promessa do Governo. E ainda um outro exemplo desta semana, Luís, se me é permitido, que tem a ver com a promessa permanente de se dizer da parte do Governo que se quer reduzir o peso do Estado. Ora, esta semana tivemos mais uma vez o debate em torno do cheque-ensino e percebe-se que não é de reduzir o Estado que se está a falar, mas sim de criar um Estado paralelo. Ou seja, funções sociais do Estado, como é o caso da educação, deixam de estar sob a alçada do público, passam para os privados, mas nós vamos continuar a pagar. E, portanto, até isto é uma outra forma de enganar os portugueses, quer dizer que se está a reduzir o Estado quando não se está a reduzir o peso do Estado. O que se está a fazer é mesmo isso. Continuamos a pagar, mas para um Estado paralelo que não controlamos e que transfere para os privados aquilo que são funções sociais do Estado. E, portanto, este bate-boca entre o FMI e o Governo, e nós tivemos tantas reações, tivemos, por exemplo, a reação de Marco António Costa, o porta-voz do PST, que veio dizer que em Portugal quem manda são os portugueses. Bem, este bate-boca mostra-nos várias coisas. Primeiro, para além daquilo que referi, que o Governo diz quando dá jeito que quem manda é a Troika, mas quando não dá jeito, quem manda somos nós, são os portugueses que decidem. A bem da verdade, nem sequer são os portugueses que decidem, é o Governo, e nisso
estamos de acordo, é o governo que decide, mas não são os portugueses, porque os portugueses não decidiriam por mais austeridade. E relativamente àquilo que referiu no início, Luís, sobre os salários, o FMI vem dizer que os cortes são para ser permanentes e o governo diz o contrário. Paulo Portas diz que não acredita no modelo de baixos salários. E o porta-voz do PSD disse-nos que não é verdade, não são permanentes, que os cortes nos salários são transitórios e anuais. Ora bem, das duas uma. Nem o governo acredita no seu próprio programa, e é isso que diz o Paulo Portas. Rapidamente. E muito rapidamente. Os cortes anuais são verdade, é verdade aquilo que diz Marco António Costa. Mas só que são cortes anuais permanentes, porque cada ano que passa nós temos mais cortes em cima de cortes. E, portanto, em suma, basicamente o que o governo está a dizer é para corrermos uma maratona, ao mesmo tempo tenta convencer os portugueses que é uma corrida de 100 metros, mas ninguém Marisa aguenta Matias. 42 km a esta velocidade. Voltamos a ouvi-la na próxima semana. Bom dia.